Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, então. A nossa aula vai ser um pouquinho mais curta, porque o objetivo da aula é passar para vocês o trabalho que vai representar a parte prática da avaliação de vocês dessa primeira metade do semestre, tá? Inclusive, a gente está vencendo agora a primeira metade do semestre. Eu acredito que a gente vai fazer, então, as avaliações, pelo menos a parte prática, à distância, né? E depois, quando voltar, a gente faz a parte teórica ali, que seriam as provas, né? Então, só que, né, não esqueçam que essa nota aqui, ela é 70% da nota de vocês, né, a parte prática, tá? Então, se preocupem em entender isso que eu vou tentar explicar para vocês agora, mas, caso não entendam agora, né, porque essa aula vai acabar sendo um pouquinho mais curta, a gente pode fazer até uma live, tá? Mas eu faço live se tiver audiência e se tiver pergunta, né? Porque se for para eu ficar fazendo o trabalho, eu não vou fazer, né? Então tem que ter pergunta e eu ver o que dá para responder das perguntas, né? Que eu não vá fazer o trabalho para vocês, tá? Mas então a gente pode fazer uma live por demanda, tá? Havendo demanda, a gente pode fazer. Caso não haja demanda ou as perguntas sejam simples, eu respondo por e-mail mesmo, tá? Então, assim, ó, o que vai ser o trabalho de vocês, tá? O trabalho de vocês vai ser implementar mais ou menos como seria, né, uma infraestrutura de chaves públicas, tá? Onde a gente vai ter toda a parte de certificados, de autoridade certificadora, e também de assinatura de documentos. Tá? Então, vocês vão ter que implementar tudo isso utilizando técnicas de criptografia, de assinatura digital, que vocês já conhecem como fazer. Tá? Só que vocês vão ter que se atracar a programar para fazer isso aqui. Eu já deixei assim digamos assim, eu facilitei a vida de vocês, né? Facilitei bastante, eu acho, a vida de vocês, tá? Porque eu organizei o esqueleto das classes, então eu praticamente modelei o trabalho para vocês já, tá? O que vocês precisam fazer agora é implementar e, no mínimo, entender a modelagem que eu fiz, tá? Então, acho até que talvez a parte mais difícil eu já tenha feito, tá? Porque estando bem modelado agora é só vocês implementarem, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, primeiro tem o leia-me ali, né, que é a sugestão do que vocês têm que fazer. A sugestão não, né, é o enunciado do trabalho, tá? Então, o que vocês têm que implementar? Você tem que implementar a assinatura de documentos, isso está na classe documento assinado. Vocês têm que implementar a verificação da autenticidade dos documentos. Então, dado um documento que está assinado, eu tenho que verificar se ele é autêntico ou não. Vocês vão ter que implementar a autenticação de certificados. Então, mesma coisa para o documento, tá? Então, eu tenho que verificar, dado um certificado, se ele é autêntico ou não. Tá duas vezes aqui, tá... Ah, não, desculpa. Eu me atrapalhei lendo ali. O primeiro é a autenticação, né? Que é o mesmo que a assinatura, tá? Então, é a assinatura do certificado. Então, após um certificado ser emitido, então vocês vão ter que implementar o ato de uma autoridade certificadora ir lá e autenticar aquele certificado, ou seja, a autoridade certificadora assina o certificado, tá? E tem que implementar também a autenticidade do certificado, ou seja, dado um certificado qualquer, verificar se ele é válido. Tem que implementar a persistência e recuperação dos certificados completos, tá? Quando eu falo certificado completo, eu estou falando da parte... Normalmente o certificado, quando a gente fala certificado, é a parte pública do certificado. Tá? Então o certificado tem a parte pública que tem a chave pública. Mas ele tem também a parte privada dele que tem a parte que tem a chave privada. Tá? Então a gente tem que, por exemplo, para eu assinar documentos, eu tenho que ter o meu certificado completo, inclusive com a chave privada, para poder assinar um documento. Tá? Então vocês vão implementar métodos para fazer persistência em sistema de arquivos ou o que vocês acharem melhor. Aí tem que implementar também os serviços da interface autoridade certificadora. Eu vou mostrar todas as classes ali. E casos de teste, né, para todos os requisitos anteriores. Então vai ter que ter um caso de teste para assinar documento, para verificar a autenticidade, para assinar certificado, para autenticidade, ou seja, para tudo. Tá? Um caso de teste para cada coisa.
Então vamos lá, vamos começar pela classe principal, que é o certificado. Tá? Então, o certificado ela é a classe que representa o certificado público. Tá? O que tem dentro do certificado? Tem a chave pública, aí tem dados do certificado, que seria tipo o nome da pessoa para ela assinar uma coisa, o CPF ou CNPJ, pode ser uma pessoa ou uma empresa, um e-mail e o nome do host. Tá? Depois disso tem a data de validade do certificado, né? Então o certificado ele é válido por 2 anos, digamos, né? A partir da data que foi emitido. E o tipo do certificado, tá? Porque certificados têm tipos diferentes. Então, tem o certificado de usuário final, que é o certificado que eu uso, por exemplo, para assinar documentos, tá? Mas tem também o certificado DCA. O certificado DCA é o certificado que permite assinar outros certificados, tá? E tem o certificado DCA raiz. O certificado DCA raiz permite a CA assinar certificados que sejam de outras CAs, tá? Então, só um certificado do tipo CA raiz pode assinar um certificado para uma autoridade certificadora, tá? E só um certificado DCA pode assinar um certificado de usuário final. Ou seja, um usuário final não pode assinar certificado de outro. Ele até pode, mas não, o certificado não vai ser válido. Então, para verificar a autenticidade do certificado, tem que se olhar toda a cadeia de certificação e fazer essas verificações também, tá? Ou seja, eu tenho um certificado de usuário final, ele tem que ter sido assinado por um certificado DCA. E esse certificado DCA tem que ter sido assinado por um certificado de CA raiz. Tá? Pode até ter um pulo aqui, por exemplo, o meu certificado de usuário final foi assinado direto por um DCA raiz, daí não tem problema. Tá? O que não pode é, por exemplo, o meu certificado de usuário final ter sido assinado por um outro certificado de usuário final, ou então o meu certificado de usuário final foi assinado por um DCA, daí tudo bem, só que essa CA teve a assinatura por outra CA que não pode assinar certificado DCA. Só quem pode assinar certificado DCA são certificados do tipo CA raiz. Tá? Algumas dessas explicações não estão documentadas, tá? Então, digamos assim, essa minha explicação faz parte do enunciado do trabalho, tá? O que tem mais aqui? Tá? Além do tipo do certificado, tem o certificado do qual esse aqui foi assinado, tá? Então, esse certificado foi certificado por. Então, é a cadeia de autenticação, tá? E aqui o byte array da assinatura, tá? Então, para conferir a autenticidade desse certificado, eu vou ter que gerar um hash dele, né? E descriptografar essa assinatura com a chave pública de quem certificou ele, tá? E daí eu confiro os dois hashes e vejo se ele é válido. Claro que só o hash não significa que ele seja válido, né? Para um certificado ser válido, ele tem que estar dentro da validade. Todos os certificados que estão acima dele têm que estar dentro da validade e tem que estar assinados da forma correta também, tá? Então significa que eu verificar esse meu certificado aqui, eu vou ter que provavelmente fazer a mesma verificação para todos os outros certificados que estão acima dele, tá? Então vocês vão ter que, imagino que o melhor caminho seja fazer o método recursivo, tá? Além disso, para facilitar vocês, né, eu tenho também no certificado a autoridade certificadora, tá? Que é a dona, na verdade, desse certificado aqui, que é o certificado por, tá? Então são a mesma coisa, tá? Autoridade certificadora e certificado por. Mas por que eu coloquei essa autoridade certificadora aqui, tá? Porque qualquer certificado pode estar todo certinho, tá? Pode estar tudo certo. Porém, o certificado pode ter sido cassado ou revogado pela autoridade certificadora. Então, esse certificado aqui eu tenho que verificar na autoridade certificadora se ele não foi revogado, porque ele pode ter sido revogado por um motivo qualquer, tá? Pode estar tudo certo com ele, toda a cadeia de certificados está certo, mas ele foi revogado, tá? Assim como o contrário como o mesmo pode acontecer para cima também, né? Então, quem certificou esse meu certificado não pode estar com o certificado revogado, tá? Então, vou ter que olhar também na autoridade certificadora dele e assim por diante, tá? Bom,
Aqui tem uma forma de construir um certificado, tá? Tem um construtor, então eu passo a chave pública, o nome, CNPJ, e-mail, hostname e o tipo do certificado, tá? Só que isso aqui é uma forma de eu construir o certificado, porque o certificado que eu construo aqui, ele não está assinado, então ele não tem validade nenhuma. Eu teria que passar ele para uma autoridade certificadora para ele ser assinado, tá? Então aqui tem outros métodos, como por exemplo, verifica a autenticidade. Então, verificar a autenticidade desse certificado, onde deve ser verificada a autenticidade da assinatura por parte de quem verificou, data de validade e ausência deste na lista de certificados revogados da CA. Além disso, deve verificar também a autenticidade de todos os certificados na cadeia de certificação, ou seja, eu tenho que ir seguindo aquelas referências do certificado por. Tá? Aqui os getters e setters dos métodos. Bom, eu criei uma interface chamada assinável, tá? Que tem dois métodos, getAssinatura e setAssinatura. Tá? Essa interface aqui ela é usada no certificado, ou seja, o certificado ele é um assinável, e no documento assinável, no documento assinado, que também é um assinável. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu criei uma classe útil aqui, só para dar uma colher de chá para vocês, né? Que retorna o hash de um objeto que seja assinável. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega a assinatura do objeto e salva aqui num temporário, seta a assinatura para null e gera o hash da classe, tá? Daquele objeto. Ele gera o hash daquele objeto, desde que ele seja assinável. Tá? Então, isso aqui ajuda vocês. Depois ele seta de volta a assinatura, né? Para não ficar sem assinatura. Mas isso aqui ajuda vocês a gerar um hash seja de um certificado ou seja de um documento. Tá? Isso aqui é um método na classe útil. Vocês podem colocar outros métodos aqui também. Tá? Bom, o documento assinado, o que ele tem? Tá? Ele implementa assinável e ele associa um documento a uma assinatura, né? E também a um certificado, logicamente. Tá? Então, o documento assinado tem que ter a assinatura e o certificado. Tá? Então, o que vocês vão implementar aqui? Verificação da autenticidade do documento, ou seja, vocês vão ter que conferir o hash do documento com a assinatura dele, ver se são iguais. E também, né, para um documento valer a assinatura dele, o certificado tem que estar válido. Então, tem que verificar a autenticidade do certificado também. Tá? Não adianta alguém ter assinado um documento com um certificado que não vale para nada. E aqui tem algumas coisas, dados do documento é o byte array, né? O nome do documento pode ser o nome do arquivo do documento. E o MIME type são aqueles tipos, né, que a gente usa na internet, né, dos MIME types dos documentos, tá? A tipificação dos documentos. Que mais? O certificado privado. Tá? O certificado privado, a gente pode chamar ele da parte completa do certificado. Por quê? Porque eu junto a chave privada com o certificado propriamente. Tá? Então, eu tenho o certificado e a chave privada. E eu tenho que ter um método aqui que vocês vão implementar, que essa é a parte de vocês de recuperar um certificado, tá? Que vai encontrar um certificado dado um nome de arquivo no sistema de arquivos lá e vai retornar o certificado privado com a chave privada e a parte pública do certificado, o certificado inteiro, tá? E aí tem um gerador de certificado privado aqui, tá? Que gera... que a partir do nome, CNPJ, e-mail, hostname, vai gerar a parte pública do certificado e a parte privada, tá? Ou seja, vai gerar o par de chaves aqui, tá? Isso aqui precisa ser assinado, tá? Só que quando eu mandar para assinar, para a autoridade certificadora assinar o certificado, nunca esqueçam, tá? A gente nunca divulga a chave privada, nem para a autoridade certificadora, tá? A gente manda só a parte pública para a autoridade certificadora. E aqui, no certificado privado, tem que ter um método também que permita assinar documentos, tá? Porque para assinar um documento, a gente precisa da chave privada, como você sabe, né? Então, para assinar um documento aqui, eu vou passar os dados do documento, o nome do arquivo e o MIME type, tá? E ele vai me retornar um documento já assinado por esse certificado, tá? Isso vocês vão implementar. Bom, acho que falta só essa aqui, a autoridade certificadora, né? Então, a autoridade certificadora, como vocês devem estar imaginando já, ela tem que ter métodos.
eu coloquei ela como uma interface, então vocês vão ter que fazer uma classe que implementa essa interface, tá? Então, vocês vão ter métodos para assinar o certificado, para verificar se dado um certificado ele está revogado, tá? Ou seja, vocês vão ter que, de alguma forma, aqui na implementação da autoridade certificadora, manter uma lista de certificados revogados, tá? Tem um método para revogar um certificado, então incluir um certificado na lista de certificados revogados. E um método para pegar o certificado desta autoridade, tá? Então, uma forma de eu pegar o certificado desta própria autoridade, tá? Esse aqui é interface, ou seja, vocês vão ter que fazer uma classe que implementa isso aqui, né? Mas as outras já são classes concretas. Então, vocês vão ter que implementar os métodos que estão faltando aqui, né? Os getters e setters estão implementados, mas tem alguns que estão marcados como implementar aqui. E tem algumas coisas, né, que eu não previ, provavelmente eu não previ, que vocês vão ter que implementar também, tá? Esse é um trabalho novo, né, que eu não apliquei ele em nenhuma turma ainda. Eu tentei fazer um trabalho um pouco mais simples, que acho que vai ser mais fácil de vocês implementarem do que o do PilaCoin, que geralmente era feito, tá? Para esse momento da gente estar com a educação à distância. Então, acho que esse aqui vai ser um pouco mais simples de vocês implementarem, tá? Um pouco não, provavelmente bem mais simples, tá? Porque não envolve comunicação em rede nem nada, não tem que fazer socket, não tem que fazer nada aqui. Porém, né, como é um trabalho novo, provavelmente teve coisas que eu não previ aqui, mas vocês têm liberdade para incluir mais coisas, tá? E até para alterar coisas que eu fiz, né? Desde que faça sentido, tá? Então, o trabalho é com vocês. O trabalho deve ser entregue de forma individual, né? Vocês não teriam como... Até teriam como se reunir, mas o trabalho é simples, eu acho que dá para fazer individualmente, tá? Seria mais difícil dividir ele do que fazer... seria difícil dividir ele porque ele não é tão complicado assim, tá? Então, bom trabalho para vocês, tá? Essa semana a nossa aula é isso mesmo. Não sei se vai ter necessidade de eu publicar um vídeo explicando os exercícios da aula passada, que eram teóricos. Provavelmente vou postar daí na terça-feira, tá? Um vídeo com alguma explicação ali sobre os exercícios, tá, pessoal? Então, o que eu posso pedir para vocês essa semana a atividade de vocês é começar a fazer o trabalho, tá? Espero que alguns consigam terminar, inclusive. Mas, enfim, na próxima aula daí eu aguardo questionamentos de vocês, tá? Para alimentar o tema da próxima aula, tá? Então, tentem fazer, senão vocês não vão ter dúvida. E se eu não vou ficar esperando também, né? Então, se semana que vem não tiver dúvida, eu vou começar a tocar o conteúdo novo, tá? Então, tudo de bom, pessoal, se cuidem, tá? Eu tô gravando isso no domingo, que é Dia das Mães, então, um abraço para a mãe de vocês, né? Aproveitem o dia com elas, se puderem estar com elas, né, hoje. Tudo de bom para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço.